Olá, queridos irmãos. Meu nome é Sandro Cunha. Prazer estar aqui novamente com todos vocês para mais um estudo sobre a luz da doutrina espírita, né? E hoje o tema é muito prazeroso, muito gostoso de estudar. Vamos falar de Jesus. O tema é Jesus Veio, uma lição que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Uma delas, né? Que falando de Jesus a literatura é vasta, graças a Deus. Mas essa específica, né, como recomendação, está no Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 8, o título é esse, Jesus Veio. Né? Falei que meu nome é Sandro Cunha, faço parte do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, uma casa que se reúne publicamente às sextas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Ok? No bairro do Gardenia Azul, Rua Marujá, 348. Quem quiser fazer uma visita, a presença será bem-vinda. Então, começaremos com uma prece, logo em seguida faremos uma leitura e depois adentraremos ao nosso estudo, ok? Então, vamos agradecer a Deus, fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao Pai, agradecê-lo por mais uma oportunidade, Senhor. Estamos aqui reunidos em Teu nome para mais um estudo, procurando ter um entendimento sobre a égide de Jesus, o seu evangelho que ele nos trouxe, os seus ensinamentos. Enfim, Pai, estamos aqui de coração aberto, com vontade de aprender, de falar do Mestre, de tudo que ele nos deixou de bom, de positivo, né? Os seus ensinamentos, Pai. Muito obrigado por enviar esse Espírito de luz até nós para nos ensinar, mostrando através de seus exemplos como nós devemos nos comportar, como nós nos devemos nos amar. Obrigado, Mestre querido, por tudo, e damos por iniciado o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, como leitura de abertura, eu vou fazer esse tema, né? Jesus Veio, livro Caminho, Verdade e Vida, como nós já falamos, psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, e começa um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7. E o Paulo nos fala assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aí vamos ver a reflexão do Emmanuel, né, sobre esse tema. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância que se compraz imensa percentagem de criaturas da Terra. Entretanto,
Tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos, sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si mesmo, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. E o Emmanuel define bem, faz um resumo, né, do que é, do que foi, do que é até hoje, que é tão atual, a vinda de Jesus entre nós, tão positiva, nos fez tanto bem, tanto ensinamento, né, nos deixou, tantos ensinamentos que Jesus nos deixou, esse espírito de uma envergadura ímpar, né? Nós trouxemos aqui um trecho também do livro A Caminho da Luz, também do Emmanuel, né? Ele fala logo no primeiro capítulo, porque nós sempre falamos isso no nosso estudo, nos nossos estudos, né? Nós pensamos que Jesus ele está entre nós há 2025 anos, né? Que ele veio aqui, né? Veio à Terra, né? Como um espírito encarnado entre nós. Ele veio há 2025 anos, mas segundo as literaturas, segundo Humberto de Campos, nos fala com tanta maestria, né? O Cristo participa, né, do trabalho de formação do nosso planeta. O Cristo, nesse primeiro capítulo aqui do A Caminho da Luz, da Gênese Planetária, o Emmanuel fala sobre isso. Ele participa desse processo de construção do nosso planeta. Ele é um espírito convidado por Deus, né, para ser o governador do nosso planeta. Então, se ele é o governador do nosso planeta, ele participa da formação do nosso planeta. Então, ou seja, segundo a ciência, o nosso planeta ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, se Jesus participa da formação do nosso planeta, ele está conosco há 4,5 bilhões de anos. Então, Jesus é um espírito, né, onde, na classificação dos Cristos, que são espíritos puros, né, um grupo de espíritos puros, né, sob a égide de Deus, né, Deus os convida para participar da formação dos planetas, e Jesus, né, o Cristo é convidado para ser o governador do planeta Terra. Então, ele está conosco somente há 4,5 bilhões de anos, participou desde a formação, participa até hoje, né, nos dias atuais. Então, só para nós entendermos, né, do Espírito pelo qual nós estamos falando, e veio até nós. Né? A importância de Jesus na história da humanidade é tamanha que o nosso tempo, né, tempo do nosso calendário, vamos colocar assim, ele é dividido, né, antes e depois de Cristo. A história da nossa humanidade é dividida antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, né, o que nós tínhamos? Tínhamos o povo do Oriente lutando com o povo do Ocidente.
luta corporal, olho por olho, dente por dente. Né? Os conflitos de opiniões, elas não eram tratadas, né, com tranquilidade, né, com a calma, com a tolerância, com a fraternidade que o Cristo tanto nos pediu, né, e veio nos mostrar como que deveria ser. Não era assim. Né? Temos aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, fala do duelo, no Livro dos Espíritos também, guerra, duelos, mortes absurdas, guerra, duelos, mortes absurdas, desculpa que deu um problema aqui, tenho que parar. Morte, duelo, guerras absurdas, né? Antes de Jesus. Então, matava-se em nome do Senhor, né? Que era Deus. O Senhor era um Senhor que punia, Deus era um Deus punitivo, era um Deus dos exércitos, né? Então, primitivismo, né? Não tínhamos muito sentimento. Né? E Jesus, ele sente a necessidade de vir até nós justamente por isso. Né? Porque Jesus, ele vem nos trazendo, né, os sentimentos envolvidos em nossas ações. Ele vem nos pedindo, nos mostrando, nos ensinando que o irmão que pensa diferente de nós, ele não é o nosso inimigo. Né? Ele é um irmão que está pensando diferente de nós. Por que, que eu tenho que tratá-lo como inimigo? Por que, que eu tenho que matá-lo? Né? Porque os duelos, as guerras, é justamente sobre isso. Quem está pensando diferente de mim, né, não tiver dentro do mesmo interesse, da mesma, né, dos mesmos, quem não compartilhar dos meus pensamentos, seja em qualquer âmbito da vida, né, seja ele financeiro, social, econômico, nós temos que eliminar. Essa era uma palavra que era muito falada na época. Nós tínhamos que eliminar, né, esses irmãos. Então, nós, naquela época, né, que nós também participávamos desse processo todo, né, depois nós vamos chegar mais para frente, mais para frente vamos falar disso. Então, era uma época de conflitos, de duelos, né, de guerras acirradas, um requinte de crueldade, matava, né, cortava a cabeça, cortava a língua, as mãos, né, decepava o corpo, cortava o corpo, colocava em praça pública. Então, era isso. Né? Nós fizemos um estudo mais recente sobre o duelo, falamos do Davi e Golias. Davi, né, antes do combate com Golias, ele falou, está, né, lá na Bíblia, no livro de Samuel, 1 Samuel, ó, vamos duelar, eu vou te matar, vou cortar teu corpo todo, vou arrancar tua língua e vou jogar para as feras, né? Vou jogar para as aves. Então, era morte sem dar valor nenhum à vida. Né? E matava simplesmente porque o irmão estava pensando diferente de nós, estava agindo diferente de nós, ou seja, não estava cumprindo a lei de Deus, ou as leis de Deus. Aí, nesse clima, né, nessa energia, né, Jesus, obviamente, né, da pátria espiritual, assistindo a isso tudo, o incomodou, e ele sentiu a necessidade de vir até nós. Né? Ele, como participante ali como governador do nosso planeta, ele estava vendo, né, as nossas ações naquela época, indo por um caminho que, né, ele sentiu a vontade de vir até nós, nos mostrar que não era por ali. Que Deus não era, né, aquele Deus punitivo, aquele Deus que não perdoava, que castigava, né, se eu estivesse cumprindo as leis de Deus, eu ia para o céu, eu ia para o paraíso. Se eu não estivesse cumprindo, eu ia queimar no fogo dos infernos. Era isso, só tinha essas duas opções. Depois que fizeram o purgatório como um julgo, né, uma opção de um julgamento. Mas era o olho por olho, dente por dente. Então, Jesus vem, graças a Deus, né,
que Jesus vem, nos mostrando que o caminho não era esse. Que esse Deus dos exércitos, né, não era um Deus dos exércitos, não era um Deus punitivo, não era um Deus vingativo, não. É um Deus de amor. Né? E que nós temos que ter essa exata noção de que há um Deus de amor, porque nós temos que envolver o amor nos nossos, né? Esse sentimento nós temos que interiorizar para poder externar. Como? Aí Jesus tem essa preocupação também, de nos ensinar com os seus exemplos. Ele veio até nós para nos mostrar como que devemos fazer com os nossos inimigos, com quem erra, né? Um irmão que ainda não está no mesmo, na mesma evolução espiritual que nós, porque é uma evolução. Uns estão numa faixa evolutiva, outros estão em outras, correto? Então, Jesus vem nos acalmar, Jesus vem tranquilizar todo mundo, vem falando que não veio destruir lei nenhuma, não veio desfazer nada, que as informações, as mensagens que nós já tínhamos, né, as leis que já existiam, ele simplesmente veio nos auxiliar a cumpri-las. Né, dos 10 mandamentos trazidos lá por Moisés, né, ele sintetiza em 2. Olha a preocupação desse Espírito em nos auxiliar. De 10 ele sintetiza em 2, que é ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus vem nos mostrar, nos ensinar que nós devemos, né, que esses irmãos que pensam diferente de nós não devemos conflitar com esses irmãos. Né? Primeiro que eles são nossos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, numa família universal, todos nós somos irmãos. Então, por que eu vou, né, matar o irmão? Por que eu vou sacrificar? Por que eu vou ser inimigo de um irmão que está pensando diferente de mim? Né? Jesus fala que não é inimigo. Né? E tanto é que ele traz aquela passagem para amai os vossos inimigos. Amai os vossos. Por quê? Porque eles são os nossos irmãos. Jesus vem trazendo esse amor fraternal. Jesus vem trazendo a fraternidade. Igualdade, liberdade, fraternidade. Né? O que em seguida o Napoleão colocou lá na França, Jesus já trouxe, já tinha trago isso há muito tempo. Né? Liberdade para nós executarmos as nossas, pensarmos, né, o nosso livre-arbítrio, né? Igualdade, né? Todo mundo, somos irmãos, estamos todos no mesmo, né, no mesmo barco, mas só que esse barco ele não está à deriva, ele tem um comandante, que é o nosso Mestre Jesus, e a fraternidade, que é o amor entre irmãos, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Quem são os próximos? Os nossos irmãos da família universal. Como a ti mesmo. Aí Jesus, com sua sabedoria, nos inclui nesse processo todo de melhoramento espiritual, de melhoramento moral, primeiro, né, e espiritual, consequentemente. Né? Então, vem falando também, como tem lá no capítulo, não vim destruir a lei, né, vim ajudar a cumprir, tranquilo? Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, o Kardec compila, né, de uma forma que nós possamos entender, né, a chegada, a vinda de Jesus até nós, e tem essa facilidade dessa compilação para ficar numa sequência muito fácil do nosso entendimento. Aí no capítulo 2, né, ele já fala que meu reino não é deste mundo. Jesus fala que o reino dele não é do mundo material, não é do mundo de guerra, de duelos, né, de conflitos, de desamor. Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. Né? Fala da vida futura, né? Nos faz enxergar que a morte não é o fim de nada. A morte não acaba, a morte não termina com nada. Fala da sua realeza, o Kardec traz esse ponto, a realeza de Jesus, né? Falando que o reino dele não é deste mundo, né, que todos, esse mundo que todos compreendem, mas não terá ele uma realeza também na terra. Jesus também não foi rei na terra. Rei de quê? Depende, né, do que nós vamos aqui. Ó. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Não é o poder temporal, não é esse rei, né, poderoso.
materialmente falando. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Isso é um rei. Esse é um rei. E, nesse ponto, Jesus é o nosso rei, porque ele tanto influenciou, né, no progresso de toda a humanidade. Né? Depois ele traz um ponto que eu acho essencial o nosso entendimento, nós da doutrina espírita, né, que somos estudantes, somos trabalhadores da doutrina espírita, tem esse item, no item 5, fala do ponto de vista. Aí merece uma reflexão mais aprofundada, porque qual o principal, né, qual o principal ensinamento do Cristo? A vida espiritual. Né? Faz aqui, porque nada que nós fizemos aqui de bom vai ficar perdido. Né? Tudo que nós evoluirmos no caminho do bem, nós levaremos, né, na nossa caminhada espiritual. Jesus vem falando isso. Né? Que ele fala assim, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. O nosso ponto de vista muda. Por quê? Nós passamos a acreditar que nós temos uma vida futura, né? Que nós temos, após a morte, a vida continua. Ela não cessa. A morte não cessa com nada. A vida continua. Esse é o ponto de vista que Jesus vem nos mostrar com os seus exemplos, de que nós podemos auxiliar, de que nós podemos ajudar aos nossos irmãos, né, através não só de uma ajuda, de uma caridade, né, vamos colocar a caridade nesse contexto, não só através da caridade material, do dinheiro, da roupa, da comida, mas também e principalmente a caridade moral. Né? Todos nós podemos fazer uma prece pelos nossos irmãos. Todos nós podemos entender que também nós somos falhos, né? Que não tem ninguém perfeito nesse planeta. Né? No nosso planeta é de provas e expiações. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós chegamos, né, fizemos a nossa viagem através dessa encarnação, e não viemos a passeio. A nossa viagem não é a passeio. A nossa viagem é para trabalharmos, cumprirmos, né, passarmos pelas nossas provas e pelas nossas expiações. Como? Né? Causas anteriores, causas atuais e as causas futuras das nossas aflições. Onde está esse contexto todo? Na nossa reencarnação. Nós somos um espírito imortal, encarnamos e desencarnamos. Uma hora nós estamos aqui encarnados, outra hora nós retornamos para a pátria espiritual. Para quê? Para progredirmos moral e espiritualmente. Né? Quando vamos intercalando, nós vamos subindo, né, os degraus da escala, e ainda estamos, né, engatinhando, somos crianças, como o próprio Jesus fala. Vinde a minhas crianças. Nós imaginamos sempre a criança, né, o espírito que chegou agora, recém-chegado à nossa pátria material, ao mundo, né, terreno. Mas as crianças espirituais que nós somos, essa é a referência de Jesus. Então, quando ele fala para nós mudarmos o nosso ponto de vista, porque o reino dele não é deste mundo, né? Esse ponto de vista que ele traz para nós é para que nós possamos enxergar, né, além da vida. Nós devemos, ele nos traz nesse estudo, né, ele fala assim, ó, o Kardec fala assim, ó, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem. Nós ficamos com essa percepção. Breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada.
deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Entra o bem-aventurado numa mansão, entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso mestre querido, que vem nos trazendo essas benesses, nos trazendo esse ponto de vista, clareando, tirando o véu, né, através dos seus ensinamentos. Na Revista Espírita, de 1860, o espírito Lemanás, ele fala assim, ó, o que é preciso observar no espiritismo é a moral cristã. Vamos fazer um pouco da moral cristã agora. Desde séculos houve muitas religiões, muitos cismas e muitas pretensas verdades. O Cristo resume o que a moral mais pura, a mais divina, ensina ao homem no tocante aos seus deveres nesta vida e na outra. Nesta vida e na outra, porque a vida continua. Nada termina, né? O que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo que nós adquirimos de bom ou de ruim, nós, né, vamos levar conosco. Nada se perde. Né? Então, aquele pensamento que nós tínhamos de que, vou morrer, vai acabar tudo, vou morrer, vou para o céu, ou vou para o inferno, que é simplesmente um estado de espírito, né? O céu e o inferno não é um espaço físico, tem lá, né? Tem esse estudo que nós fazemos, o Kardec traz para a gente no livro O Céu e o Inferno. Então, ninguém vai queimar no fogo do inferno eternamente. Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai passar, ninguém vai ter esse castigo divino, como falavam antes de Jesus, não. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor, e ele nos dá as oportunidades para que nós possamos nos redimir dos nossos defeitos, dos nossos vícios, dos nossos pecados, né, entre aspas. Então, Jesus veio nos trazendo isso, Jesus veio nos trazer exatamente isso, muda o seu ponto de vista, né? Você está olhando só, igual ele falou com Simão Pedro, né? Naquela passagem que o Simão estava pescando, né? Tentando ali, desesperado, pescar, né? Peixes para pagar aos romanos, pagar o imposto aos romanos. Então, Simão vai para o alto mar, passa a noite toda e não pega nada. E quando ele chega de manhã cedinho, Jesus está lá fazendo a sua pregação, e Jesus olha, né, ele já está sabendo, Pedro já está sabendo, né, que tem um homem ali que pode ajudar, mas Pedro ignora. Então, quando ele chega à margem do rio, Jesus convida para conversar, conversa com ele, explica, né, a situação, dá um sermãozinho lá para ele, fala, agora volta para o mar, e você vai conseguir pegar peixe. Ele volta, né, sem a fé. Né, ele volta com a fé totalmente abalável, né, totalmente abalada. Né, volta porque insistem para ele voltar. Ele volta para o mar, começa a jogar a rede para o mesmo lado que ele estava jogando. Aí Jesus fala assim, joga a rede, Pedro, joga a rede para o outro lado. Ou seja, muda o teu ponto de vista. Se esse aqui não está bom, você tem a liberdade de mudar, desde que seja para o bem. E Pedro muda o ponto de vista, ele joga a rede para o outro lado e o que acontece? A rede volta cheia de peixe, joga de novo e volta cheia de peixe, e pega tanto peixe que ele paga os impostos que ele estava devendo e ainda sobra. Ou seja, Jesus vem nos mostrar que o nosso ponto de vista, né, ele tem que ser mais amplo. Ele não pode ser limitado ao que nós estamos enxergando materialmente. Nós temos que começar a enxergar pelos olhos do Espírito, pelos olhos espirituais. Jesus vem nos trazendo esses ensinamentos, assim como tantos outros,
como perdoar, né, várias passagens do Evangelho de Jesus nos trazem lições tão gratificantes, como a parábola do bom samaritano, né, a mulher hemorroísa, como o paraplégico que desce, né, pelo telhado da casa onde ele estava hospedado. Tantas passagens, tantas lições, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, esses são os ensinamentos que sempre, né, as curas que ele fez, do cego de nascença, né? O pessoal, naquela época, eles ficaram. Nicodemos ficou mentalmente perturbado com Jesus. E como é que pode um homem falar tanta coisa assim, fazer, mostrar? Não, você Nicodemos falou para ele naquele diálogo, você é um missionário de Deus, você é um homem de Deus. Então, um doutor da lei, Nicodemos era um doutor da lei. Quando Jesus fala que para ver o reino de Deus tem que nascer de novo, né, como é que é isso? Como é que pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe? Então, não tem a explicação da época, né? E eles ficaram, aquele povo ali, os judeus, né? Lá na Palestina, eles ficaram, né? Uma parte ficou encantada, que foram seguindo Jesus, e a outra ficou preocupada. Quem é esse homem que está trazendo tanto ensinamento assim para esse povo? Porque Jesus foi às turmas, ele não ficou sentado, né, numa sala, né, num templo religioso, escrevendo nada. Jesus foi às ruas, Jesus foi às praças, foi aos montes, fez o sermão do monte lá, milhares de pessoas ali. Jesus foi mostrar que nós podemos fazer, só que ele veio nos mostrar na prática, com os exemplos. Então, vai, né, se o irmão que te bateu na face direita, oferece a outra, ama os teus inimigos, perdoa, né, vai e não peques mais. Sempre nos orientava isso. A tua fé te curou, ele sempre nos incluía no processo inteiro, porque nós estamos inclusos, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É nos incluir no processo todo, né, de evolução, tanto moral como espiritual. Nós estamos totalmente, nós somos os responsáveis por nós mesmos, né? Nós temos a liberdade de escolha. O Paulo de Tarso já fala isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tem que ter uma liberdade, né? E essa minha liberdade, esse meu livre-arbítrio, o que Jesus nos recomenda? Vigiai e orai. O quê? Os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Por quê? Porque tem uma força, né? O nosso pensamento, junto com a nossa vontade de agir, de fazer, né? De praticar, seja o bem ou seja o mal, né? Essa vontade ela nos impulsiona. E Jesus nos aconselha que seja pelo caminho do bem, né? Nós nascemos, nós encarnamos para progredirmos moral e espiritualmente. Esse é o principal motivo da nossa reencarnação. Chegamos com a nossa cruz. Cada um tem a sua cruz, né? Mas o que Jesus, né, para que ele nos convida? Carrega a tua cruz e siga-me. Carrega a tua cruz. Ele não carregou a nossa cruz, ele não falou que ia carregar a nossa cruz, nem que Deus ia carregar a nossa cruz, não. Nós vamos carregar a nossa cruz, mas também ele nos ensinou, também depende da nossa ação de carregar, de bater para a porta poder abrir, né? De pedir para poder, sempre na nossa ação, né? Através da nossa boa vontade, através do nosso, né? Da nossa ação, dos nossos bons pensamentos estarem sempre voltados, né? Para os ensinamentos do Cristo. Então, tem a vida, a realeza de Jesus, falamos da vida futura, a realeza de Jesus, e esse ponto de vista que o Mestre nos traz, que é maravilhoso. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é intitulado Cristo Consolador, o Cristo Consolador. E tem
vários trechos, várias mensagens, vários trechos não, pera, várias mensagens do Espírito da Verdade, Espírito da Verdade, que é, né, Jesus, Espírito da Verdade, Jesus participando, né, do Consolador que ele prometeu, segundo o Evangelho de João, né, salvo engano, lá no capítulo 14. Então, Jesus, ele não só veio, né, como tem aquela passagem quando ele entra em Jerusalém no dia né, em que ele será crucificado, os discípulos perguntam, mestre, o senhor vai e nós vamos ficar, né, como é que vai ser agora a nossa caminhada? Aí Jesus fala assim, eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador, do qual vocês não verão, porque é um Espírito, né, porque é um grupo de Espíritos, não é um homem, né, é um Espírito. E vem aqui logo em seguida o Espírito, o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito da Verdade fala assim, ó, eu venho, o Espírito da Verdade falando, né? Eu venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. O Deus bom, o Deus de verdade. O Deus bom, o Deus de verdade. Deus é bom o tempo todo. Né? Aquela frase que tem nos carros, nos caminhões, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Esse é o nosso Deus que Jesus vem nos mostrar, nos apresentar. Né? É um Deus leve, é um Deus justo, perfeito, né? Que não nos quer mal, né? Não quer o conflito que nós vivamos conflitando, duelando, praticando a guerra. Deus não quer isso. Né? Deus quer a compreensão, o amor, né? A quebra do nosso orgulho, tirar esse homem velho de dentro de nós. É fácil isso, gente? Não, não é fácil. Né? Não é fácil. Mas, mas quando Jesus nos convida, né, a estar com Ele, aí sim, aí nós temos esse outro ponto de vista, que nós somos, né, tão agraciados pela misericórdia divina, né, que nos envia um Espírito da envergadura de Jesus para nos ensinar, né, para perpetuar os seus ensinamentos através do seu Evangelho. Né? Então, nós temos o Evangelho de Jesus. Antigamente eu costumava falar que não tem receita de bolo. Hoje em dia eu falo que tem sim. A receita do bolo está aqui. É o Evangelho de Jesus, que nós escolhemos ser segundo a doutrina espírita. Nós escolhemos ser pelos ensinamentos dos Espíritos. Né? E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que um dia foi chamado de imitação do Evangelho de Jesus. O primeiro título do Evangelho segundo o Espiritismo foi a imitação do Evangelho de Jesus. O Kardec faz esse estudo maravilhoso do Evangelho de Jesus, né? São, né, passagens do Evangelho que o Kardec comenta e logo em seguida os espíritos enviam suas mensagens sobre o tema, como esta mensagem aqui, né, suas instruções, suas mensagens, como o Espírito da Verdade, que também fala, também falou o Espírito da Verdade, uma mensagem recebida em Bordeaux, 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Que nós queremos mais, né? E que nós, é só agradecer assim, termos a exata noção do que Jesus nos pede tanto, pediu e continua pedindo. É assim, ó, muda o seu ponto de vista. Está errado, né? Como o Chico fala, ninguém vai poder voltar lá atrás e corrigir o erro.
nesta encarnação. Já está feito. Agora, daqui para frente, cuida para você não continuar errando. Era o que Jesus falava com vai e não peques mais. Para de errar. Né? Procura o caminho certo. Vai e não peques mais. Ele curava. Né? Porque Jesus não julgou ninguém. Jesus não julgava ninguém. Ninguém. Nenhum irmão nenhuma passagem conta que ele julgou. Não. Primeiro ele curava. Né? Resolvia o problema do irmão, mas falava, vai, não peques mais. A tua fé te curou. Então, era sempre um conselho, era sempre um ensinamento que ele deixava para nós tirarmos a lição, né, para nós extrairmos ali, né, como nós fazemos com uma fruta, espreme até, né, o máximo, para tirar o máximo de caldo que você puder. É assim que nós devemos fazer com os ensinamentos do Cristo. Né? É procurar compreender, mas procurar compreender com o coração aberto, abrir a nossa mente, trazer o espiritismo para dentro de nós, para o nosso lado. Nós somos espíritos, né? Imortais. Então, antes de chegar nesse corpo do Sandro, né, nós somos espíritos, nós já existíamos, né, estávamos lá, né, participamos desse processo todo antes do Cristo, participamos, sim. Né? Essa não é a nossa primeira, nem será a nossa última encarnação. Então, nós participamos sim. Então, estamos no processo evolutivo e Jesus veio nos agraciar com a sua misericórdia, com o seu amor, nos mostrando na prática essa necessidade que ele sentiu, de nos mostrar na prática, né, como fazer, como amar, como respeitar, porque no contexto que ele veio, na época em que ele veio, e nós temos que levar isso em consideração, que na época que ele veio, né, era uma época, né, atribulada, conflitos, né, era normal os conflitos, né, materialmente falando. E hoje em dia os nossos conflitos existem ainda, mas o nosso conflito é espiritual. Conflito espiritual, o duelo, né, no lugar da gente chamar alguém para duelar, nós duelamos conosco. Né? É nós duelando com nós mesmos. Duelo interno, duelo espiritual. Né? Nós sabemos o que nós devemos fazer, nós sabemos a quem seguir. Os ensinamentos que nós temos que seguir está aqui, hoje em dia está fácil. Né? Antigamente, né, para ter acesso a um livro, a uma literatura, nós íamos para a biblioteca e tinha que marcar dia, tinha que marcar hora, ficava procurando os livros, aquele processo. Hoje em dia, não. Está tudo na palma da nossa mão, literalmente. Ok, meus irmãos? Então, Jesus veio para nos acalmar. Né? Tem uma música espírita, que eu trouxe aqui a letra dela, eu não vou cantar para você, não, mas ela fala assim, ó, deixa eu achar ela aqui, o nome é Ele Veio. Eu vou achar aqui, eu estava aqui, eu perdi. A música, Ele Veio. Aquela assim, ó, ele veio, né? Ele veio, pão da vida, luz do mundo, de um olhar triste e profundo e solene te aborda. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Então, com essa linda canção, nós encerramos o nosso estudo, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, sob a luz da doutrina espírita.
E vamos à nossa prece. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome, para aprendermos um pouco mais sobre os teus ensinamentos, sobre essa doutrina maravilhosa, Senhor, Consolador prometido por ti, segundo o Evangelho de João. Gratidão por tudo, que nós possamos estar juntos, cada vez mais vezes aqui, fazendo esses estudos. Nós te agradecemos, agradecemos a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, agradecemos a toda a equipe espiritual que nos assiste, estão aqui conosco, nos orientando, nos intuindo ao caminho e às nossas ações, e a direcionarmos as nossas ações para o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, assim como nos ensinou o Mestre Jesus. Gratidão por tudo, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção, pelo carinho de sempre, e até o próximo estudo.